Então a Bíblia vai dizer que os filhos, da desobediência, os filhos da perdição, Satanás e os seus demônios, a ira ainda virá sobre eles. E só não vem sobre nós, os santos, os eleitos, os escolhidos de Deus, porque Jesus entrou na frente. Por favor, alguém está me ouvindo aí? Então, quando nós entendemos que então Deus nos salvou da ira dele, e como ele fez isso? Em Jesus. Então isso vai norteando o nosso entendimento acerca da salvação. E falar das doutrinas dessa salvação, das doutrinas da graça, é não só organizar, está bem alto aí, gente. Não é só organizar, mas dar sentido. Ah, mas eu posso não concordar, é claro, né? Essa discussão ela é antiga, e não vai passar, eu acredito. E nem é sobre isso que a gente quer falar. O que eu estou dizendo, quantos estão me ouvindo aí? O que eu estou dizendo, irmão, olha aqui para mim. A que Deus você ora? A que Deus você ora? A que Deus você veio louvar aqui hoje? Para que estamos aqui de fato? Entende? É isso que realmente importa, é isso que realmente faz diferença. Porque a gente acostumou tanto com rituais. Vamos lá. É tão fácil fazer um ritualzinho. Então não diferencia nada o domingo de manhã num culto de uma igreja protestante para uma missa. Só muda o ritual. Ou até uma outra coisa, ou qualquer outro tipo de reunião. Se nós não sabemos, não entendemos o que estamos fazendo. Sim ou não, irmãos? Então, queria ler um texto com você, antes de orar mais uma vez. Como eu disse, é um assunto que eu gosto muito, né? Eu amo pregar a palavra de Deus, amo de verdade. Ainda que eu tenha consciência de que a minha contribuição mais útil para a comunidade não é pregando. É na mesa, é no tete a tete, é no relacionamento. Com certeza. Temos irmãos bem mais capacitados do que eu, que contribuem de forma bem mais útil na pregação. Tenho consciência tranquila disso. Mas amo o que faço. Amém, meus irmãos? E hoje não tem o bagulho aqui, então vocês ajudam aí, hein? Vamos lá, Romanos. Pode até tirar esse negócio balançando, né? Obrigado. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 28, vamos fazer assim, verso 28 primeiro, do Romanos 8, e a gente vai até o 39. Verso 28 do capítulo 8 de Romanos. Quem achou aí? Vamos lá, podemos ler? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos entender o texto todo, tá? Pois aqueles que Deus de antemão concedeu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Diga comigo, muitos. É todos ou é muitos? Muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aí aqui a gente vê as evidências dos pontos que já foram falados. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A gente vai entender melhor sobre isso. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, para que vamos lá, gente. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Diga amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora vamos lá para o primeiro versículo desse capítulo. O primeiro. Do mesmo capítulo, por favor. Só fazendo um paradoxo aqui, a gente vai para o primeiro agora. E ele diz, Paulo começa esse capítulo, dizendo: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Senhor, por favor, no nome de Cristo Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Pedimos que o seu nome seja exaltado e seja mantido santo através da nossa vida, da nossa confissão. Obrigado, Senhor, por tudo que fez em nós, por nós, e continua fazendo, Senhor. Obrigado pela garantia. E oramos ao Senhor para que essas palavras e a palavra do Senhor crie vida em nós, como já foi orado. E que no nome de Jesus possamos sair daqui melhores, mais coerentes, mais inteligentes, mais perseverantes. E que tudo seja para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem o frio. Aleluia. Paulo termina dizendo: nada pode te separar do amor que está em Cristo Jesus. Mas ele começa dizendo: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E é por isso que nada pode te separar. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente sabe, né? Não sei se quem está com Bíblia de papel aí, Bíblia de papel. No seu Romanos 8:1 aí, tem uma vírgula depois que a gente leu? Tem, né? Mesmo você que está com o celular aí, tem uma vírgula aí depois do agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Na sua continua? Algumas Bíblias continuam, né? Algumas Bíblias tiveram essa continuação, dizendo assim: os que não andam segundo a carne. Continua aí, Gabi, depois. Mas segundo o Espírito. Essa parte aí, irmãos, ela foi adicionada. A gente sabe que no original não existe isso. Porque é uma tentativa também de tentar, ajudar a Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Não há. Mas então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Quer dizer que eu posso... Então a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E é esse pensamento aí mesmo que faz com que algum copista na época adicionou de forma desnecessária, né? De forma errada, para dizer bem a verdade, né? Porque não há condenação e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar quem? Os que não há condenação. E quem são esses? Os eleitos de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Quando a gente fala, eu queria só uma explicação rápida, porque eu sei que tem irmãos aqui que talvez nunca ouviu falar de nada dessas coisas. Então eu não consigo passar direto porque eu quero falar, sem dar uma pincelada nesse breve mesmo, e resumo e entendimento acerca da origem dos assuntos. Irmãos, porque como pregador, vocês estão me ouvindo aí? Como pregador, o nosso maior desafio é falar e tentar atingir todos. Porque se você falar raso demais, os mais intelectuais falam, entendeu? Os mais eruditos aí, você fala,
sair de casa para ouvir isso aí, que eu já sei, tô brincando, né? Quase isso, né? Se você vai profundo demais, os pequeninos boiam e saem sem compreensão e não edifica nada para eles. Fica entendendo? Então, se você vai para um lado demais, você vai para um lado do outro. Então, é um desafio. Orem por nós, tá? Porque não é fácil mesmo falar e alcançar a todos. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: quantos aqui já ouviu falar ou faz ideia do que seja a Confissão de Fé de Westminster? Pouquíssimos, entendeu? O Sinodo de Dort, menos ainda. Então, assim, quando a gente fala sobre os pontos do calvinismo, por exemplo, né, que são 5 pontos ali que foram para refutar essa coisa toda dos ensinos de Armínio. Armínio morreu e acharam os estudos dele, e aí, né, que ele mesmo não aplicou. Enfim, não é nisso que eu quero entrar. Só quero explicar rapidinho o seguinte: que essa confissão de fé de Westminster, ela foi uma reunião, tá, de teólogos, uma reunião onde muitos, né, estudiosos e teólogos ali se reuniram com um propósito. É isso que é importante saber. Que o propósito era o quê? Promover a unidade, a uniformidade na adoração e nas doutrinas da igreja, ok? Então um monte de líderes se reuniu, vamos falar, peraí, vamos corrigir algumas coisas que estão meio, né? Inclusive a gente fez isso aqui na nossa casa, né? A gente fez um concílio aqui para falar acerca das arrecadações, sobre a questão do dízimo, das ofertas, de como nós iríamos proceder, como a Bíblia diz, né? Qual era a pedagogia por trás do ensino acerca das arrecadações. E isso mudou para nós. Nós tínhamos um histórico terrível de nunca conseguir pagar o aluguel no mês, e depois de que a gente organizou tudo, e claro, a chegada de alguns irmãos e tudo mais, isso mudou a nossa realidade, né? Fazia muito tempo que nós não passávamos o que estamos passando esse mês, né? Que não fechou, né? Não pagou as contas ainda, e já vai acabar o mês, e a gente sabe que não tem que ficar espremendo os irmãos, né? Então, se não entrou, algum motivo, enfim. A questão é que eu estou querendo dizer assim: nós organizamos isso, né, de maneira coerente, bíblica, pedagógica, aquilo que nós entendemos que era necessário educar os irmãos. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, isso aconteceu aqui, claro, de uma proporção muito maior, totalmente gigantesca, para organizar, né, trazer uniformidade, né? Essa palavra cânone, né, que é um conjunto de escritores, isso é o significado. Então, quando fala do cânone de Dort, fala desses autores, esses escritores que também se reuniram, e de Dort porque é na cidade da Holanda chamada Dordrecht, né? É uma coisa assim, meu alemão não é muito legal, mas é mais ou menos isso. Então, por isso que chama-se Sinodo de Dort, porque foi nessa cidade, ok? Beleza? Legal? Por que estou falando isso? Porque eu acho importante, para quem nunca ouviu falar, não faz ideia do que está sendo falado, para mim, de alguma forma, ajuda a compreender. Vocês estão entendendo? Então, em aproximadamente 100 anos depois da reforma, ocorreu alguns assuntos que traziam divergências entre as igrejas, principalmente entre a igreja da Holanda. Então, eles fizeram esse sinodo, essa reunião, certo? Para organizar. E depois disso, até os ensinos de Armínio foram refutados e tudo mais, considerados até rejeitados mesmo pela igreja, ok? No caso desses irmãos, desse concílio aí. Então, no final de tudo, eles então trouxeram esses 5 pontos para defender o que até então estava sendo levantado como um ensino, o que para eles era uma falsa doutrina, uma doutrina errada, ok? Então, os 5 pontos foram, ao qual a gente já falou aqui, né? A depravação total. Como eu disse, eu não vou entrar, queria muito, fico tentado, mas eu não vou entrar em nenhum tipo de resumo acerca disso, porque já falamos. Então você corre lá, ok? No que a gente já falou, e também você fica livre para estudar aí de outras formas. Mas a depravação total, a eleição incondicional, certo? A expiação limitada, como já foi falado, a graça irresistível e, por último, o 5º ponto, a perseverança dos santos, que é o que a gente vai falar hoje. Glória a Deus, tudo bem aí? Então, esses 5 pontos, né, que também são chamados de
5 pontos do calvinismo, né? Doutrinas da graça e tudo mais. A gente tem então o cânone de Dort, a confissão de Westminster, mas nossa visão, né, está sobre a autoridade da Bíblia, ok? Das Escrituras sobre o assunto. Então sistematizaram, organizaram, mas a nossa visão, nosso entendimento, a nossa compreensão está sobre observarmos a luz das Escrituras. Tudo bem aí, dona Laura? Certo? À luz das Escrituras é que nós vamos falar. Estamos falando já até aqui desses pontos, ok? Então a perseverança dos santos fala sobre os escolhidos, os verdadeiramente salvos, e que esses verdadeiramente salvos perseveram até o fim. Eles vão perseverar até o fim. Isso é uma gloriosa esperança, né? Filipenses 1:6, não precisa abrir, vai dizer, Paulo dizendo: eu estou convencido precisamente disso, que aqueles que o Senhor começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra está muito alto. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em você. É tão gostoso isso, irmão. Quando você vai vendo aí? É tão gostoso saber que Deus não tem uma obra para você. Deus não está trabalhando para você. Deus tem uma obra em você. E em você faz todo sentido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei que a gente queria, né? Pô, Deus fazendo um negocinho para mim. Mas é muito maior que isso. Então, a perseverança dos santos levanta temas, né? Questionamentos como: uma vez salvo, sempre salvo? E aí? Deus salvou e é impossível então perder a salvação? Assunto bem debatido, sim ou não, meus irmãos? Bem debatido mesmo, bem embasado, assim, discussões longas, com homens entendidos que defendem os dois pontos. Os escolhidos por Deus podem então viver do jeito que quiser, né? É um outro ponto aqui, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente entende que o fato de compreendermos a perseverança dos santos é exatamente o contrário de viver uma vida libertina, uma vida que pode tudo, né? Isso nos diz que na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação sustentarão aquela confissão de conversão até a sua morte, perseverando em santidade. Então vamos lá, queridos. Queria ler um trecho com vocês da confissão de Westminster, que é o capítulo 17, diz sobre a perseverança dos santos, que diz assim, ó, quantos estão me ouvindo aí? Volta para cá então, deixa o pessoal se resolver, vamos lá, presta atenção aqui, ó. Quem Deus aceitou em seu amado, e que foi efetivamente chamado e santificado pelo seu Espírito, não pode cair completa ou definitivamente do estado de graça, mas deve seguramente perseverar nele até o fim, e serão salvos eternamente. Esta perseverança dos santos não depende do seu livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que brota do amor livre e imutável de Deus Pai. Então, assim, entender que que a perseverança dos santos é uma garantia, e ela é segura, porque é uma evidência de que Deus fará aquilo que Ele se propôs. Os eleitos são o alvo, os santos são o alvo, o objeto dessa eleição, o objeto. Então a perseverança deles, né, a perseverança desses santos é uma garantia que não vem do homem, mas é uma garantia do próprio Deus. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Então nem Calvino, nem o Sino de Dort, nem o Westminster, nem Agostinho, eles inventaram essas doutrinas, né? Sistematizaram, organizaram tudo, mas nós estamos falando do glorioso Evangelho de Jesus Cristo, amém?
E é importante entender isso. Então, em resumo, quando a gente vai falar desses pontos, a gente diz assim: nós somos maus, depravação total, não fizemos nada de bom para sermos eleitos, Cristo morreu pelos pecados dos seus, ninguém pode resistir à graça, e aqueles que são realmente escolhidos perseverarão até o fim. Estão entendendo? Os 5 pontos aqui em evidência: somos maus. Pronto. Como eu disse, seria injusto tentar resumir os pontos, mas o que eu quero dizer aqui, só nessa conclusão de entendimento: somos maus, depravação total, não fizemos nada de bom para sermos eleitos, a eleição incondicional, Cristo morreu pelos pecados dos seus, expiação limitada, ninguém pode resistir à graça, graça irresistível, e aqueles que são realmente escolhidos vão perseverar até o fim. Então, a doutrina da perseverança é uma conclusão lógica dos outros pontos. E o Piper vai dizer o seguinte: se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, é depravado e não pode fazer nada que possa ajudar a si mesmo que diz respeito às coisas espirituais. Se Deus é absolutamente soberano nas questões da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final desses eleitos, ou até que eles, desses eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim. Amém, irmãos? Se os eleitos não perseverassem, a eleição eterna de Deus falharia. Quantos estão me ouvindo? Se os eleitos não perseverassem até o final, então a eleição, que nós também acreditamos, falharia. Se Deus decretou a salvação dos eleitos, então Ele a concederá, incluindo a salvação final. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Então, uma frase no calvinismo diz assim: não há salvação onde não há perseverança, e onde há salvação, ali há perseverança. Vou repetir: não há salvação onde não há perseverança, e aonde há salvação, ali haverá perseverança. O crente compreende que a perseverança na vida cristã é uma prova da salvação. Glória a Deus. Então, não é porque eu vou me garantir perseverando, é que a perseverança é uma prova de que o Senhor já me garantiu. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Então, quando a gente vai para a providência divina, livro do Piper lá que a gente usou como apoio, que eu falei pro Rafa, difícil para Dedéu. Nossa, achei muito difícil. Não sei, eu achei difícil. E talvez, não sei porquê, talvez foi porque eu me dediquei um pouco mais, né? Mas essa foi a parte que eu tive mais facilidade de compreender do livro do Piper, foi exatamente sobre esse assunto aqui, dessa conexão com a perseverança dos santos, né? Que no livro vai falar o seguinte: a estratégia da providência de Deus ao criar cristãos semelhantes a Cristo, que perseveram até o fim, inclui o que chamei de estratégia de comando e advertência. O Piper vai dizer que ele está chamando de estratégia de comando e de advertência o que nós podemos chamar aqui de exortação, de admoestação. Você entende? Que ao observar tantos textos, que quando a gente lê parece que é condicional, tipo assim, faça isso e aí você vai ter isso. Se você não fizer assim, você vai sofrer tal consequência. Vou ler alguns textos. Então, quando a gente, pelo menos eu antigamente, quando não entendia nada disso que eu estou falando aqui, eu entrava naquela contradição. Parece que eu tenho que ser perfeito e eu preciso me garantir, e que tais erros eu não posso cometê-los, e que isso de alguma forma tiraria de mim a salvação. Então, o Piper diz, ou seja, Deus nos traz a glória, né? Aquele que nos justificou também nos glorificará, nos traz a glória,
ordenando-nos a enganjar tudo o que somos na busca sincera da santidade. E ele infunde tremenda seriedade nessa estratégia, com advertências, nós vamos ler algumas advertências, de que o fracasso em buscar a santidade leva sim à destruição eterna. Tá, vamos explicar melhor. O texto diz, por exemplo, né? Não vou abrir e vou ler com vocês, tá bom? Também que eu já anotei o texto aqui, não precisa, mas aí você presta atenção aqui, beleza? É Mateus 7, 13, 14. Não precisa abrir, mas diz assim: entre pelo portão estreito. Ok? Vai vendo as advertências, vai vendo as exortações. Entre pelo portão estreito, pois larga é a porta e fácil o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Pois estreita é a porta e árduo é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Então é sobre isso que o Piper está dizendo. Quando você lê esse texto na ótica, né, no entendimento acerca da eleição e da perseverança, como que fica? Espera aí, eu tenho que me garantir entrando pela porta estreita? Não. Quando eu faço isso, faz parte do que Deus preparou como estratégia para me garantir. Bagunçou ou não? Eu não vou conseguir me garantir, certo? Amém? Não tem como eu me garantir. E como que Deus faz para nos garantir? Além, lógico, dentro da sua soberana vontade, dentro do seu propósito, dentro do que Ele já determinou, Ele usa dessas estratégias. Ou seja, as advertências, as exortações, sabe? As admoestações fazem parte. Por quê? Porque a gente vai entender que a justificação é imediata. Ele te justificou, pum, acabou. Mas a santificação é processual. Então faz parte desse pacote. E eu achei, claro, falar um trecho do livro, né, não ajuda muito. Mas eu achei tremendo o que o Piper falou em relação a isso. De como que Deus, né, faz e usa dessas advertências para nos garantir. Quando a gente vive essas realidades. Olha só, o outro texto. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, coçou os rios, caiu, soprou os ventos, e vieram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, peraí, então o que eu tenho que fazer é ouvir as palavras e praticar, e isso vai me salvar? Não. Certo? Não é sobre isso que a gente está falando. Mas é que aquele que ouve as palavras e não as pratica, denuncia que não é um salvo. Estão entendendo o que é? Aonde que o Piper está chegando aqui? Aonde que esse entendimento quer nos levar? Aleluia, glória a Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que fez, trabalhou, serviu, Senhor, em teu nome fizemos. Não é isso? Mas quando Jesus vai dizer a sentença ali deles, ele diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço, vocês não são meus. Mas fizemos em teu nome, nananã e nananã. Isso não quer servir, trabalhar, não é garantia de salvação. Amém, irmãos? Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí? A gente já falou também sobre isso, né? Há um entendimento, só quero que você entenda que há uma advertência aqui. Que não é do seu jeito, não é do meu jeito, que nós não podemos fazer da forma que nós achamos, amém? Eu não posso me converter quando eu quero. Eu não posso. Porque eu quero, eu me converto. Eu não posso. Não é assim que funciona. Porque nem o arrependimento, por favor, espero não estar confundindo mais ainda, mas nem o arrependimento eu posso ter por minha própria conta. Lembra, Esaú se arrependeu, o texto fala. Ele se arrependeu de ter vendido a sua primogenitura por um prato de lentilha. E ele chorou.
Mas isso não garantiu nada. Nem Isaac voltou atrás. Nem Isaac voltou atrás com a bênção da primogenitura. Ele podia liberar também sobre Esaú. Disse, não, já foi dado para Jacó. E Deus disse, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Quantos estão me ouvindo? Então nem o arrependimento, não é você não se converte quando você quer. Mas é Ele que garante isso. Alguém aqui? Quem semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é só eu semear do Espírito que eu vou colher a vida eterna. Não, isso faz parte. Eu persevero nisso. Em semear no Espírito. E ao mesmo tempo eu luto para que eu não semeie na carne. Dentro desse processo de santificação. Amém, irmãos? Porque isso são evidências da minha salvação. Evidências de que eu vou perseverar. É muito louco isso. Eu não sei se eu estou confundindo, espero que não. Mas é muito louco isso. Quem diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Simples assim. Eu conheço o Senhor, eu amo Jesus, mas você não guarda os mandamentos. Não guarda os estatutos, não guarda os ensinos, não vive isso, você é mentiroso, porque de fato você não conhece. Faz sentido ou não? Então o que eu tenho que fazer é obedecer os mandamentos, que aí eu vou me garantir. É isso que eu estou acabando de dizer várias vezes. Não, você só vai fazer isso porque Ele está garantindo. E aí você faz isso, exerce isso, para continuar perseverando. Glória a Deus, irmãos. Então, para finalizar aqui, a estratégia da providência de Deus em santificar um povo e levá-lo à glorificação final inclui mandamentos e advertências. Inclui os comandos da palavra. São as instruções bíblicas. Também chamados de meio de graça, também chamados de meio de providência. E aí o Piper diz que existe muito conteúdo, escrito sobre isso, de maneira específica, mas que ele está tentando trazer um entendimento de um princípio para nós, que é salvar, santificar e preservar. Que a providência usa comandos e advertência. A providência de Deus, que é essa garantia, usa dos comandos, das advertências, para que a gente persevere. Os meios de providência que Deus ordena inclui a meditação nas Escrituras, a oração. Eu já sou salvo. E eu vou ser salvo de qualquer forma. Vou perseverar até o fim. Para que eu vou orar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou... Você entendeu? Parece, pastor, mas isso é exagero. Mas é assim que existem pensamentos. Já sou salvo. O Senhor está dizendo que Ele me escolheu. Agora, está garantindo que eu vou ser salvo. Que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Que nada pode me separar desse amor. Eu estou garantido. Então não importa o que eu faça. E é verdade, não importa o que você faz. Mas o que você faz? Como que você vive? Mas aí eu vou viver então de uma forma libertina. Essa mente já denuncia que você não é salvo. Aleluia, é simples. É só esse pensamento já denuncia. É meio óbvio. Então todas, aí também tem o quê? A meditação nas Escrituras, a oração, a membresia local, faz parte. A adoração cooperativa, a participação no batismo, na ceia, o encorajamento mútuo entre os irmãos, uns aos outros. De todas essas maneiras e muito mais, Deus nos traz a glória, ordenando-nos que enganjemos tudo o que somos em busca sincera de obediência, santidade e amor. Ele nos adverte que se não obedecermos, não conhecemos a Ele. Ele está dizendo, se vocês não obedecem, vocês não me conhecem. Faz sentido ou não? Simples. E se não buscar a santidade, não veremos ao Senhor. Se não amamos, não permanecemos nele. E essa é a estratégia de ordem e advertência de Deus para preparar. Aliás, essa é a estratégia de ordem e de advertência de Deus para preparar e perseverar o seu povo para essa glorificação final.
Então Deus usa as advertências, as exortações, o entendimento e o cumprimento desses mandamentos, esses estatutos, para garantir essa perseverança. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a perseverança é a marca de um novo nascimento. Diga comigo, a perseverança é a marca de um novo nascimento. Então, essa doutrina nos garante sim uma segurança eterna, irmão. Não sei você, mas isso, sabe, me alegra demais, cara. Me alegra demais. Isso é maravilhoso saber que é Ele que está garantindo, sabe? Que Ele não confiou em nós nem isso. Eu sempre falo isso. Obrigado, eu sempre oro, Deus, obrigado por não confiar em mim. Não confiar em mim a minha própria salvação, não confiar em mim nem a perseverança que eu teria que me manter. E aí eu entendo as pessoas que falam, pô, mas isso aí é aí que é fácil, né? Por isso que há tanta discussão, porque aí parece fácil, né? Mas é exatamente o que a gente acabou de falar. Se a mentalidade é de que você pode viver da maneira que você quiser, que você tem facilidades em livrar essas ordenanças e advertências, é porque você não nasceu de novo, você não é o escolhido de Deus, você não pertence ao Senhor. Amém? Por mais pesado que seja, é a verdade. E não deveria ser pesado para nós, né? Então os santos perseveram em busca de uma relação mais profunda com o Senhor. Não é isso? Não é isso? Essa perseverança está em uma relação mais profunda. Por que a gente demora às vezes tanto tempo para se conectar com Deus? Porque a gente está cheio de Instagram, entendeu? A gente está cheio de TV, cheio de séries, cheio de problemas, cheio de tantas coisas. Então até a gente se conectar com Deus parece que tem um abismo muito grande. A nossa fome, nossa sede, se não vem dele para nós, como que a gente ia, né? Não ia durar o que a sua conversão, irmão? Ia durar o que até você sair da igreja? Levantou a mão, aceitou Jesus, oh aleluia, converteu. Saiu ali e perdeu, já foi. Não duraria nada. Sim ou não? Nada pode nos separar, porque não há condenação. Então as exortações e as advertências, alguém pode dizer assim, poxa, se vamos perseverar até o fim, se eu já fui escolhido, já sou salvo, né? Então vamos pregar o quê? O amor. Por que pregar essa? É aí que entra às vezes muito, né? Apesar que não acredito que seja essa a motivação, mas é aí que entra o tal do evangelho, né? Da graça barata, sem cruz, só prosperar, só tudo vai dar certo, Deus está no céu para te servir. E tudo vai dar certo, tudo que você quiser, só você a hora que você, para dar uma forcinha, você sela com uma oferta, entendeu? Faz tudo, tenta convencer Deus a se converter para você, e aí para dar uma convencida, você sela ele com uma ofertinha. Aí pronto, e é batata, vai acontecer. Se não acontecer é porque faltou fé, pronto, é só isso, eles já tem um discurso pronto, né? Então assim, alguém pode dizer, poxa, se já estou garantido, se já fomos eleitos nele, que vamos perseverar até o fim, para que pregar então o arrependimento? Para que pregar a cruz? Para que pregar então essas advertências? Quem está entendendo? Né? Não faz sentido? Ué, onde que entra essas advertências se eu já estou garantido? É exatamente no que a gente já falou, porque isso são evidências do novo nascimento. E o Novo Testamento está cheio dessas repreensões, cheios. Então é porque perdem a salvação? Não, mas porque nem todos que se reúnem são santos. Por que a gente vai continuar pregando para a igreja dos santos, a igreja dos salvos? Continuar pregando a exortação, continuar pregando o evangelho da cruz, o Cristo morto, ressuscitado, o arrependimento do pecado. Por quê? Porque nós não sabemos quem são os santos. Não tem como a gente saber quem nasceu ou não nasceu. Não fazemos esse juízo de quem nasceu de novo, quem não nasceu de novo. Quem está ouvindo? Então é exatamente a pregação do evangelho,
só troquei, depois a gente muda. A verdade é que os santos vão perseverar até o fim, diga amém. E a exortação, a admoestação, o confronto, a pregação do evangelho só vai fazer com que aqueles que não são se percam. Aleluia. Amém não, aleluia. Estão ouvindo aí? Só os que já não eram é que vão se perder. Não tem como. Então, algumas verdades sobre a perseverança dos santos. Primeira verdade: a nossa fé tem que permanecer até o fim. Mateus 13:3. Ao que vencer, Apocalipse. Aquele que ser fiel até o final, perseverar até o final, ao que vencer. Então a perseverança é uma evidência da salvação, amém, irmãos? Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e o 2, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Diga comigo, crer em vão. Paulo está dizendo que é possível crer em vão. O que é crer em vão? Creu, mas não de acordo com as escrituras. Quem está me ouvindo? Creu em alguma coisa, tem uma crença ali estabelecida, mas não creu segundo as escrituras. Puxa vida, irmãos, eu não sei você, mas para mim que convive com tantas pessoas diferentes, cara, como as pessoas precisavam entender isso aqui. Porque, Deus é de boa, Deus é bom, Deus é o mesmo, Deus é Pai, e tá tranquilo, e Deus como é que fala? Ele vai fazer tudo dar certo, né? E pronto, e aí a responsabilidade vai cada vez mais se esvaindo. Isso é triste para mim. Então as pessoas creem, mas não segundo a escritura. Elas creem. Eu acho. Quantas vezes já ouvi isso? Não, eu acho que Deus não faz assim, não. Não, eu acho que Deus não condena desse jeito assim. Eu acho que Deus não mandaria. Não, o seu Antônio aqui, ó, gente. Toda vez meu dilema com o seu Antônio é esse. Eu não sou mal, pastor. Aí eu falo, o senhor é. Mas eu não roubo, não mato. Não falo mal de ninguém. Eu falo, o senhor é pior ainda do que o senhor pensa. E é difícil para ele entender isso, claro, né? Lógico. Mas não há uma possibilidade nem de negociar. Ele já acredita e pronto. Ele acredita que Deus vai passar o pano para ele, porque ele não é tão ruim assim. Simples, não sou tão mal. E ele sempre se compara com quem? Com o outro. Aí a gente fala, pô, que triste, né? Mas a gente às vezes não faz isso. A gente não usa o pecado do outro como régua, quando deveríamos usar Cristo como a régua. Eu não sou tão mal assim, né? Não sou tão herege. Não sou tão... Olha o que esses caras fazem. Eu não sou isso. Mas e aí? É Cristo que é a régua? A medida é o Cristo. Não é o pecado do outro. Quantos estão me ouvindo, irmãos? Então essa falsa expectativa do homem faz com que o quê? Muitos fiquem pelo caminho. Você conhece alguém que e ficou pelo caminho? Pessoas que chamam, às vezes você está aqui e tem perseverado, e a pessoa que te colocou nesse caminho não está. A pessoa ou uma pessoa que às vezes até você se espelhava, hoje se perdeu. E se perdeu de um jeito que aparentemente não volta. Então, aqueles que ficaram pelo caminho, é o que Paulo está dizendo aqui, creram em vão. Creram, mas não segundo as escrituras. Quantos estão me ouvindo? Então será que eu não posso confiar na obra de Deus para me manter em pé? Posso ou não posso?
posso confiar na obra de Deus para me manter em pé, irmãos? Sim ou não? Vocês estão com medo de responder? Você pode ou não pode confiar na obra de Deus para você se manter em pé? Claro que você pode. Você deve. Hã? Ou é isso, ou você creu em vão. Quantos estão me ouvindo? Então, se não permanecer, é interesse e não fé. Faz sentido? O que faz permanecer é a fé. E isso não é uma pregação de perfeição. Sabe por quê? Porque os eleitos vão passar por trevas espirituais. Os eleitos escolhidos vão passar por dificuldades. Vão cair, vão se desviar. Mas se eles verdadeiramente são do Senhor e pertencem ao Senhor, eles vão encontrar o caminho do arrependimento. O Senhor trará eles de volta. Faz sentido, irmãos? Não importa o quanto ele navegou, o quanto ele se distanciou, o Senhor vai trazer ele de volta. Irmão, isso aqui para mim é confortante, porque eu conheço muito bem as minhas trevas espirituais. Perdi as contas já, mas acho que é 16. Quantos anos a Lud tem? 18 anos, né? Nesses 18 anos de caminhada, eu já tive as minhas trevas espirituais. De fato, nunca abandonei o Senhor. Não no meu ver. Mas já tive minhas crises, né? Os meus pecados, os meus vícios pecaminosos que eu não conseguia vencer. Sempre caía e levantava, e caía e levantava. E até hoje, alguns desses eu não tenho ousadia de dizer que eu venci. Eu só estou vencendo. E o Senhor é quem tem me ajudado a vencer. Amém? E saber que sabe, irmãos, é terrível, como eu já falei aqui, você ter que pregar no sábado e na sexta-feira você ficar horas assistindo pornografia. E não ter a capacidade de chegar e dizer assim, eu não posso pregar, não consigo, não devo. Por favor, vai lá e assume alguém no meu lugar. Não faz nem culto se não tiver ninguém. Mas não. Eu fui mantendo. Fui levando como pôde. Sabe, irmãos, olha para mim, por favor. Você entender que mesmo nos seus desvios, mesmo nos seus pecados que são até para a morte, se você pertence ao Senhor, Ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Irmãos, eu me batia para ver se eu me arrependia. Porque para mim se arrepender era chorar, era ficar... Eu tinha que sofrer por aquele meu pecado e eu não conseguia. E eu buscava isso e eu não conseguia. Mas um dia qualquer, numa reunião pública, numa reunião qualquer, num louvor qualquer, uma canção qualquer, o Senhor me alcançava e me trazia de volta. E me fazia vencer aquela dificuldade, aquele vício. Por favor, tem alguém me ouvindo? Então, meus irmãos, Tim Keller diz assim: a minha identidade não se baseia em minha lista de pecados, nem em minha performance, mas sim em Cristo. Os santos não são marcados pelo que fazem, e sim pelo que são. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou em Cristo. A minha identidade não se limita à minha lista de pecados. Então, concluindo, Deus não exige uma perfeição, Ele está nos fazendo perfeitos. Ele não está exigindo de nós a perfeição. A obediência é uma evidência de uma renovação interior. Quantos estão me ouvindo? Por isso que o novo nascido não vai ter dificuldade de obedecer.
Porque é uma evidência. Quantos estão ouvindo? Naturalmente eu desejo, Senhor. Naturalmente eu desejo a palavra, naturalmente eu desejo a comunhão com os irmãos. Naturalmente isso parte de mim. Porque faz parte do que o Senhor fez em mim, de quem eu sou no Senhor. Quantos estão me ouvindo? Os eleitos de Deus não podem se perder. Porque não foram... Por que você não pode se perder, irmão? Você que achou Jesus? Não, né? Eu aceitei Ele, eu achei. Quando eu encontrei Jesus, não, Ele te encontrou. Quem estava perdido era você. E Ele te encontrou. Quantos estão me ouvindo? Então, qual a certeza que você vai acordar amanhã salvo? Qual é a certeza que amanhã você vai levantar salvo? O seu desempenho ou o agir contínuo de Deus? Olha para mim. Qual é a garantia que você amanhã vai levantar salvo? É o seu desempenho? Sua performance? Sua busca? Ou o agir contínuo de Deus? Outra verdade, os que permanecem no erro, evidenciam que a sua fé não era genuína, ok? Não vou nem tomar muito tempo aqui, a gente já falou sobre isso. Se permanece no erro, denuncia que a sua fé não é genuína. A igreja é um organismo vivo, né? João vai dizer assim, ó, eles nos deixaram porque eles não eram dos nossos. João diz isso. E aí a gente fala, poxa, mas e aí? E óbvio que isso não está falando só de uma questão local. Olha só, 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo, eu já estou acabando. 2 Timóteo 4,10. Paulo diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Sabe quem é Demas? Um companheiro de ministério apostólico de Paulo. E Paulo está dizendo, ele me abandonou, amando o presente século. Não só Demas, como tantos outros são citados nas cartas de Paulo, como aqueles que abandonou, que voltaram para trás. Então Demas perdeu a salvação? Não, ele nunca foi salvo. Por favor, quantos estão me ouvindo aqui? Mas ele trabalhava no serviço apostólico junto com Paulo. Junto com Paulo. Porque o firme fundamento de Deus é que o Senhor conhece os que são seus. Glória a Deus. E as ovelhas de Jesus, ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Se Jesus está dizendo ninguém pode, quem pode? Quem está falando é Jesus. Então estamos felizes, irmãos, de estarmos numa igreja bíblica. Somos bem-aventurados por isso, vai por mim. De estarmos numa igreja bíblica. Mas não basta sabermos a verdade. Não basta nem lermos a verdade, conhecermos a verdade, mas sim submetê-la a ela. A igreja pode ser bíblica e você é bíblico. Porque fazer parte de uma igreja bíblica também não quer dizer nada. Se você não é bíblico, se você não se submete. Quem está entendendo pelo amor de Jesus Cristo? Então é possível sim trabalhar, servir, confessar Jesus e mesmo assim não ser salvo. Mas porque de fato nunca foi. E a prova disso é que ao ouvir as exortações, admoestações e confrontos, não permanece. Por favor, alguém está me ouvindo? E é por isso que as escrituras nos ensinam a corrigir os santos. Porque quem não nasceu de novo não vai suportar.
Quero finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: a perseverança é um projeto em comunidade. Você, olha aqui para mim, em nome de Jesus Cristo. Você que ainda mantém dificuldade de relacionamento. Você que ainda tem tanta dificuldade de se entregar, sabe, nas relações. Observe o quanto você pode corrigir isso. Porque não dá para você continuar se opondo ao método de Deus. Porque o método de Deus é que nós encorajemos uns aos outros, exortemos uns aos outros, suportemos uns aos outros. Por favor, quem está me ouvindo? Então, se você não consegue se submeter a isso, você precisa urgentemente se avaliar. Ter um exame, um autoexame em relação a isso. Não é correto, não é certo, não faz parte. Ah, mas é que eu gosto tanto do meu eu gosto tanto da minha casinha, do eu. Quem que não gosta? Quem que não queria estar em casa agora? Quem que não queria sair daqui agora e ir para casa e ficar sozinho, quietinho? E o irmão falar assim, vamos almoçar juntos? Vamos marcar. Porque é ruim, é ruim. Quem falar que é bom? Não é bom não, é ruim. E eu não estou, pelo amor de Deus, não estou me limitando a dizer que as relações e a comunhão se dá em almoçar junto. Pelo amor de Deus, não é criança. Aleluia. Eu estou falando sobre nos submetermos uns aos outros. Eu preciso de você. Eu preciso. Então, nós não viemos aqui encontrar Deus. Nós viemos aqui encontrar uns aos outros e Deus habita em nós. Essa que é a verdade. Você não podia encontrar Deus lá na sua casa, não? Sozinho, você e Deus, você não encontra Deus lá, não? Então vamos lá, vamos ser sinceros e maduros aqui. Você veio aqui para encontrar Deus? Se você podia encontrar Ele lá na sua casa? Ou em qualquer lugar? Não, você veio aqui para encontrar o irmão. Nos encontrarmos. E Deus habita em nós. O dia que você entender isso, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Aleluia. Então, para encerrar, eu queria falar sobre a certeza da salvação. O que é para você a alegria da salvação? É ficar feliz? Isso faz parte. Mas a alegria da salvação não está em ficar feliz porque você é salvo. Não, a alegria da salvação é saber que nada vai te tirar da mão dele. É a perseverança. É saber que ele está garantindo. Essa é a alegria da salvação. Quantos estão me ouvindo? Que nos dá segurança. Sabe, o que faz com que eu possa dizer que eu sou salvo é exatamente a certeza de que eu não posso perder. Quem está aqui? Se eu falo que eu sou salvo, é porque eu tenho certeza. O que me dá garantia, o que me dá segurança de dizer isso, é a certeza de que eu não posso perder. Porque se eu posso perder a salvação, então eu não tenho nem... Se a questão fosse de perder, na verdade a minha crise seria se eu a possuo. E não se eu vou perder. Mas você vai perder o que você nem tem. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Então, a eficácia da obra da salvação é Deus me garante que no final eu serei salvo. E o Espírito Santo é que é o selo. Aleluia. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é o penhor. O que é o penhor? Quando você vai lá e deixa alguma coisa empenhorada, é o quê? A garantia de que você vai voltar e vai pegar. Quando é aquele anelzinho velho e feio, você larga lá mesmo. Mas nós estamos falando do Espírito Santo, que é o penhor. Então, de fato, num resumo bem simplista, não é nós que vai ser salvo, é o Espírito Santo que vai voltar. E porque Ele habita em nós, aleluia. O Senhor vem buscar o Espírito. Falei bobeira, mas você entendeu, né?
O Espírito Santo é que é o selo, é o penhor. A salvação não vai acontecer. A salvação já aconteceu. Aleluia! Já aconteceu. E é por isso que nós podemos dizer que somos salvos. E ainda que a salvação envolve ali em 3 tempos, né? A gente sabe disso. Que primeiro é no passado, aquilo que Cristo fez por nós, a obra consumada, o tetelestai, está consumado. Então a salvação se dá no preço que foi pago. Mas a salvação tem a ver também com o nosso tempo presente, que é o processo de santificação. Estamos sendo salvos. Quem consegue entender isso de uma vez assim? Você já te salvou lá atrás do poder do pecado, mas ainda estamos debaixo de influência dele. Por isso, na santificação, no processo, estamos sendo salvos. E só na glorificação é que ele vai tirar o pecado de vez. E aí então seremos salvos por completo. Quem está entendendo? Que aí seria essa salvação no aspecto futuro, na consumação final. Mas a salvação não vai acontecer. Ela já aconteceu, por isso que já somos salvos. Aleluia? Se a salvação é uma coisa que só vai acontecer no futuro, então não seria levantada a questão de perder a salvação, e sim de não obtê-la, como eu disse. Se é só algo no futuro. Como que a gente olha a salvação? Eu por muito tempo olhei a salvação como algo futuro. É isso, ele vai vir como um ladrão e vai chegar de repente, e aí a gente já juntava com o filme do Arrebatados, o Arrebatamento Secreto, Deixados para Trás, e a gente junta tudo aquilo lá, e as roupas ficando, e a gente fala, Jesus vai vir, pá! E aí a gente ficou. Por quê? Porque comeu demais, né? A gula fez você ficar. Porque você xingou no trânsito. Porque você tinha que se garantir santo e perfeito. Na hora que ele viesse, você não podia ser pego no flagra. Quem está ouvindo? Mas a verdade é que quem será pego no flagra, né? Quem será pego de surpresa é a amante, a prostituta, e não a noiva. A noiva aguarda. A noiva está aguardando. Glória a Deus, irmãos. Então, será que a garantia de Deus, a garantia vai falhar? Hein, Rodrigo? Será que a garantia vai falhar? Eu vou ser desselado do Espírito? Vou ser excluído do rol da família de Deus? Não, a salvação já foi. Já aconteceu. A fé não é uma possibilidade, é uma certeza. E é o Espírito Santo em mim que me garante que eu vou chegar lá. É o Espírito Santo em você que garante que você vai chegar lá. Não é o seu esforço. Aleluia, irmãos. Sabe, na hora do louvor eu estava ali, e eu falando com Deus, e eu comecei a dizer, Senhor, eu não sei onde eu vou acordar quando eu morrer. Porque pensar na perseverança dos santos, pensar nessa salvação, nessa garantia, me faz, de certa forma, se desprender muito rápido dessa vida. Sabe, eu tenho até que tomar cuidado para que eu não seja muito escapista. Entende? Não, amanhã tem uma segunda-feira brava para encarar, cara. E só eu sei, não quero nem lembrar. Sabe, então não é isso. Mas eu fui tomado de um sentimento de gratidão e um sentimento de alívio, de paz, de dizer, vai tudo passar, cara. Tudo isso aqui vai se perder. Tudo isso aqui, muitos esforços aqui são em vão. Como eu disse aquela vez, as pessoas querem garantir a primeira classe de um avião que está caindo. A sua vida é esse avião que está caindo, você quer garantir primeira classe. Como se isso fosse fazer diferença, não vai. O que eu estou querendo dizer, o que eu falava com o Senhor ali, é que, Senhor, eu não sei onde eu vou acordar. Eu não sei ainda, não tenho definido ainda se eu vou acordar no dia do julgamento, se eu vou acordar no céu, se eu vou... eu não sei o lugar. Eu só sei com quem eu vou estar. Eu não sei. E eu só sei com quem
Porque Ele garantiu isso. Aleluia, irmãos. Ai, Deus bom. E eu não pude deixar de me emocionar. Porque eu dizia, Jesus, eu não sei aonde eu vou estar. Eu sei que logo eu vou morrer. Não vou durar muito. E a garantia que eu tenho não é onde eu vou acordar. Se vai estar acontecendo julgamento, se eu vou estar esperando, se eu não sei onde que for. Eu só sei que eu vou com quem eu vou acordar. Essa garantia, cara, ela é maravilhosa. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão felizes? Você pode ficar de pé, por favor?